Senhoras e senhores, há alguns dias que o jornalismo da Mais FM está apurando uma informação que pessoas têm reclamado, denúncias foram feitas à Adagre de que carnes estão sendo comercializadas no Mercado Central de Iguatu de forma inapropriada para o consumo. Nós recebemos essas informações, a companheira Daniela Lima foi averiguar, procurar as autoridades relacionadas ao assunto e hoje nós vamos trazer detalhes dessas reclamações e o que é que essas autoridades estão dizendo. Dani, o que é que você conseguiu apurar nessas denúncias de que carnes inapropriadas estariam sendo vendidas no Mercado Central aqui no Iguatu, Dani? Bom, Paulinho, são muitos os assuntos que envolvem a comercialização. Primeiro, o abate, né? O abate dos animais sendo realizado ali no abatedouro de Iguatu. Posteriormente, o envio desses animais já abatidos para o mercado público no município de Iguatu. E aí sim, a comercialização dessas carnes para a população de toda uma região, já que Iguatu recebe muitos visitantes de vários municípios vizinhos. E lembrar também o seguinte, para você que não sabe, os animais que são abatidos no abatedouro, eles também são oriundos de supermercados. Então tem vários donos de supermercados que levam seus animais para serem abatidos lá e comercializam também as carnes nos seus supermercados. Mas a reportagem da Rádio Mais FM e TV Mais recebeu a reclamação das carnes que estavam sendo comercializadas no mercado público. E aí, como as carnes são oriundas do abatedouro, ao menos essa é a regra e é o que deve acontecer, elas devem vir direto do abatedouro de Iguatu. Nós conversamos com a veterinária que é designada através da Adagre para fiscalizar e acompanhar de perto o abate desses animais. E aí são todos os animais, né? A carne bovina, a carne suína, todos são abatidos lá. E a gente vai trazer essa entrevista colhida com a senhora Luene Carla, ela que é veterinária e trabalha exatamente no abatedouro de Iguatu, falando como funciona todo o processo de chegada dos animais, do abate dos animais, selos que são colocados nas carnes para serem enviadas ao mercado público de Iguatu. Então, todo esse processo ela falou conosco, inclusive vocês vão poder conferir aí algumas imagens desses momentos de fiscalização, do abate e do trabalho dela quanto veterinária. Obrigada pelo convite, Daniela, todo o pessoal da Mais FM e da TV Mais. O abate ele é realizado da seguinte forma: o produtor rural ele transporta o seu animal para o abatedouro abate bovinos, ovinos, caprinos e suínos de segunda a sexta. Ele transporta com a documentação que é emitida junto à Adagre ou EMATES, ou Secretaria de Agricultura, né, que se chama GTA, que é a Guia de Trânsito Animal. A gente confere toda a documentação, confere o estado que o animal chega, se o animal ele está passivo de isso se chama exames antemortem. Está passivo de um abate imediato, por exemplo, chegou com uma pata quebrada, um animal desse já está em sofrimento, então ele precisa ser abatido imediatamente. Os animais chegam, passam por esse exame antemortem e aí eles partem no dia seguinte, né, eles passam por uma dieta, né, um jejum, eles chegam um dia antes do dia que eles vão ser abatidos. E no dia seguinte eles são abatidos, né, o abate humanitário, procedendo com a pistola pneumática e toda a parte da indústria que proporciona o abate. Posteriormente, já o animal abatido, a gente faz o exame pós-mortem, né? E aí é onde a gente vê o animal como ele está por dentro, né? Que às vezes por fora tem doenças que não apresentam sintomatologia e a gente só quando faz o exame pós-mortem é que pode detectar diversas lesões em vísceras, carcaças, enfim. E aí é onde a gente vai condenando e vai procedendo com os programas do autocontrole que são regidos pela legislação estadual, federal. E também a gente usa o RISPOA, que é o Regulamento de Inspeção Industrial de Produtos de Origem Animal, porque não só são apenas essas espécies animais que eu citei que são produtos de origem animal, o queijo, leite, mel, ovos, as aves também, enfim, são vários produtos de origem animal que seguem
o que rege, né, o que preconiza o regulamento de inspeção industrial. Luene, o que acontece quando um produtor de gado, que é o mais consumido aqui no município, podemos dizer assim, chega lá com um animal com alguma doença, mas que esse produtor ainda não viu, podemos assim dizer. O que a senhora, quanto veterinária, faz naquele instante que detectar aquela doença? E a senhora pode até citar as mais comuns que aparecem por lá. Então, Daniela, no caso, se a gente detectar essa doença antes do animal ser abatido, vão ser tomadas medidas com relação à defesa agropecuária. Vai entrar aí com vigilância epidemiológica, vai ser visitada a propriedade, esse animal ou vai direto para a necrópsia, né, não vai ser liberado o abate para consumo humano. Mas digamos que essa doença seja detectada após esse animal ser abatido, no caso do exame pós-morte. Aí podem aparecer lesões, né, em órgãos. Os mais comuns são abscessos hepáticos, que é o famoso caroço no fígado, né? Temos também as lesões parasitárias, que famosas carocinhos nas tripas, né? Eu condeno bastante essas lesões parasitárias, que nada mais como o nome já diz, que são os vermes, né, encapsulados em cistos em todo o intestino do animal. Existe também a ruminite, né, causada por consumo também de cama de frango, acidose ruminal, entre outras. Existe também tuberculose, a gente condena, não muitas, mas assim, 2 vezes no mês tem condenação à tuberculose. No caso dessas doenças, né, que são doenças de notificação obrigatória, doenças que são transmissíveis aos homens, essas doenças elas são doenças que o consumo não é liberado do animal todo, né? Esse animal é condenado completo, vísceras, carcaças, tudo, cabeça, mocotó, tudo, todos os órgãos do animal é condenado. Quando são doenças que não abrange a carcaça toda, como essas que eu citei antes, a gente condena apenas as vísceras. E aí a gente procede com o exame, palpação, se for preciso fazer corte no órgão, para avaliar a textura, cheiro, né, desse órgão, para saber se esse órgão realmente vai ser liberado. Esses órgãos, todos os órgãos são passados todos por mim, eu que olho todos esses órgãos, quando os animais chegam para o abate regular, o abate que é feito de forma legalizada, né, por inspeção de médico veterinário. Esse abate, né, como a própria veterinária disse, tem que ser feito no abatedouro de Iguatu, e após feito o abate lá, é feita a distribuição das carnes para os seus respectivos lugares de comercialização. No caso que estamos citando, o mercado público municipal. Na continuação da conversa com a veterinária, ela complementa essas informações de como está sendo feito o abate de animais no abatedouro de Iguatu, e trazer também um detalhe que ela até externava para a nossa reportagem, a indignação dos proprietários de animais quando um animal inteiro é rejeitado. Muitos não entendem que é um processo necessário, são normas e regras que devem ser obedecidas, até porque esse animal ele vai ser comercializado para toda uma população. Só o Iguatu tem mais de 100 mil habitantes, então outros municípios inclusive vão poder consumir essa carne. Essa carne realmente só vai poder ser consumida, comercializada, se passar pelo abatedouro. Então a gente vai trazer aí essa segunda parte da conversa com a Luene Carla. A reportagem da Rádio Mais FM e TV Mais recebeu um documento, teve acesso a um documento enviado para a ADAGRE, contendo alguns registros, inclusive fotográficos, de algumas carnes que estavam sendo comercializadas no mercado público. Para a população entender, o produtor que tem o animal para abate, ele leva até o abatedouro público, de lá essa carne é enviada para o mercado público para ser comercializada. Mas nem toda carne que é comercializada no mercado público, não é possível ver naquele momento a população ter a certeza que aquela carne vem da inspeção. E aí por isso, inclusive, esse documento. A senhora teve acesso, agora há pouco, às informações contidas nesse documento. E qual a fala da senhora com relação a essa situação? A toda carne que está sendo comercializada no mercado público para a população de Iguatu. Então, Daniela, as carcaças que saem do abatedouro de Iguatu e de estabelecimentos, né, de abate regular, seja o abatedouro de Iguatu, seja o abatedouro dos municípios vizinhos,
aqui no abatedouro de Iguatu, elas saem com carimbo do CIE, né? Elas saem com carimbo do CIE e com uma ordem de abate, que é um documento em papel dizendo onde foi abatido, né? E o abatedouro de Iguatu, ele possui o CIE. CIE é a sigla para Serviço de Inspeção Estadual. Então, quem faz a inspeção dessas carcaças, desses animais, é um veterinário do estado. Esses animais entram e saem tendo sido feita uma inspeção por um veterinário, por uma pessoa que estudou para poder fazer a análise seguindo o que preconiza a legislação. Então, se no mercado ou qualquer outro estabelecimento frigorífico chegar alguma carne que não tenha o carimbo e essa documentação, seja do abatedouro de Iguatu ou de outro abatedouro, pode ser um abatedouro de inspeção federal que vem de fora, eles vão vir também com o selo de inspeção, né? Existem 3 selos de inspeção: o selo de inspeção municipal, o estadual e o federal. Se o estabelecimento não tem como provar, seja o mercado, o frigorífico, o supermercado, qualquer local que comercialize, esse animal provavelmente é um animal que foi abatido sem inspeção, ou, em outras palavras, um abate clandestino, ou mais popularmente conhecido como abate de moita. Esse abate de moita e esse abate clandestino é um risco muito grande para a saúde pública, né? É um risco para a saúde pública, para a saúde dos animais e para o meio ambiente. Então, a gente está falando aqui não só de saúde pública, mas de uma coisa mais abrangente. A gente está falando de saúde única, né? Que é um termo que vem sido muito falado agora no meio das organizações, né? Organização OMS, a OIE, enfim. E no meio também do pessoal que faz mestrado e doutorado, porque eles são pesquisadores, né, e pesquisam essas doenças também. E são animais que eles não têm nenhuma inspeção, né, eles podem aparecer uma carcaça ou a lesão com a lesão que traga risco à população e essa lesão possa ser ignorada ou a lesão possa ser cortada uma parte da víscera, que a legislação diz que se um órgão apresenta uma lesão, esse órgão deve ser completamente condenado, o órgão. Então, se ele é ignorado essa lesão, ou se essa lesão é parcialmente retirada ou raspada, toda essa nomenclatura de raspagem, de corte de lesão, tudo a legislação não permite. E pessoas que consomem esse tipo de carne estão passíveis de ser contaminadas com doenças transmitidas por alimento. Bom, tá aí, né? A explicação da veterinária, ela que é funcionária da ADAGRE, está direcionada justamente para acompanhar, fiscalizar diariamente o abate de animais que são feitos ali, que é feito ali lá no abatedouro de Iguatu. Lembrar o seguinte, essas imagens que vocês viram aí, que está nos acompanhando pelas redes sociais, são imagens do próprio abatedouro, né? Durante o serviço da própria veterinária que nos concedeu essas informações e essas imagens também do seu trabalho de fiscalização. E a denúncia que nós recebemos é do mercado público, das carnes que estão sendo comercializadas lá. Então a gente traz a fala da veterinária, do abatedouro, explicando como funciona o abate dos animais, explicando como funciona todo esse processo de fiscalização e dando nas falas dela a garantia de que o animal só sai de lá conforme as regras e as normas estabelecidas. E aí a gente vai trazer amanhã a entrevista do representante da Vigilância Sanitária de Iguatu, que inclusive visitou o mercado público de Iguatu, fez alguns registros de algumas carnes que, segundo a Vigilância Sanitária, estariam impróprias para o consumo. A origem dessas carnes é exatamente o que está sendo discutido através das autoridades competentes. Se a veterinária informa como está sendo feito o abate desses animais e, posteriormente, o envio para o mercado público, e a vigilância aponta registros de carnes que estariam impróprias para o consumo, então, de onde estariam vindo essas carnes que estariam impróprias para o consumo. É sobre esse assunto, é sobre tudo isso que a gente vai trazer as informações a partir de amanhã, dando continuidade a essa reportagem. O interessante de se fazer entender que a própria veterinária disse que ela é muito rigorosa. O pessoal não gosta nem muito dela assim, particularmente por ela ser muito rigorosa e não deixar passar nada. Um animal desse contaminado, se ele vai
para a sua casa, ele pode causar um estrago grande na saúde desse consumidor. Se há toda uma rigorosidade para a liberação desses animais e essas carnes foram encontradas nesse estado, obviamente que essa investigação é para saber se realmente esses animais são animais abatidos na moita, como são chamados, e os riscos que isso traz à saúde. Agora, lembra que esse animal que chega no Mercado Central, ele tem um selo inclusive, né, Daniela? Tem que ter um selo, né? Tem que ter, inclusive a veterinária explicava aí, né? São alguns procedimentos de fiscalização para que a carne realmente saia legalizada. E aí chega lá no mercado público com o selo de inspeção veterinária. Esse selo que garante que a carne foi de fato inspecionada e liberada para comercialização. Lembrar também, Paulinho, o consumidor, Daniela, tem como, até uma informação importante, o consumidor tem como saber se aquela carne que ele está comprando lá na pedra, como é chamado, se aquela carne é uma carne que está vinda do abatedouro, que tem selo e tudo mais, ou se ela é uma carne de moita? Será que tem? É essa a grande questão, né? Como o selo é colocado somente numa parte do animal, mas lembrar também o seguinte, o animal ele sai lá do abatedouro com, se não me engano, é a GTA, Guia de Trânsito Animal, que já é o documento comprovando que as partes do animal estão próprias para o consumo e para a comercialização, os órgãos que foram descartados, que ela inclusive mencionou aí que algumas doenças se descarta apenas o órgão e o restante do animal está próprio para o consumo, e outras doenças que o animal inteiro é condenado. E aí tem um X da questão. Quando um proprietário de animal leva o seu animal para o abatedouro e lá é detectada uma doença grave, uma doença onde o animal inteiro tem que ser, não pode ser comercializado, aí realmente há um confronto, pois esses animais inclusive são caros, né? Animais que ultrapassam aí R$5.000 no mínimo, né? Então esse animal não estaria apto ao abate, muito menos à comercialização. Então tem aí toda essa rigorosidade conforme a própria veterinária nos passou aí dessa chegada dos animais, e também podemos ver na reportagem as imagens dos animais no curral à espera da visita da veterinária, os animais também sendo fiscalizados por ela, os próprios órgãos sendo feito também a inspeção por ela, para que somente após isso pudesse ser liberado e aí sim enviado para o mercado público de Iguatu. E aí sobre a visita do mercado público de Iguatu, já é uma outra parte da reportagem falando sobre o abate e a comercialização de animais aqui no município. Muito bem. O detalhe é claro que a gente vai continuar buscando mais informação. Essa informação está conosco já há alguns dias, mas não era possível trazer sem antes ouvir cada parte, para que você que é consumidor, para você que é nosso ouvinte, entenda de fato qual é o risco de você comer uma carne de moita. Na moita passam todas as doenças. Lá não tem veterinário para dizer se aquela carne está própria ou imprópria, não. Você leva para casa e o risco é seu. Por isso que eu perguntei isso, porque será se a olho nu o consumidor que não entende muito bem, um leigo, chega lá, eu quero um quilo de carne, o sujeito joga lá uma carne qualquer para ele não sabe se aquela carne é uma carne realmente que tem uma origem em que ele pode confiar, ou é uma carne que está vindo de um lugar que pode trazer sérios riscos à saúde dele. Ela mencionava no dia que colhemos essa entrevista que nesse mesmo dia não tinha havido nenhum abate de suíno. Então, se tivesse lá no mercado público alguma carne de suíno, não seria oriundo da abatedouro, né? Então, são essas dicas aí que inclusive fica aí para a população saber de fato de onde está vindo essa carne, né? Se toda a carne do mercado tem que vir do abatedouro e nesse dia não tinha sido feito o abate de suínos, de onde seria essa carne, portanto? Fica aí a dica, a informação para que você tenha então a melhor informação e saiba realmente a origem dessa notícia, né? Vamos ficar com zum, com boato, aí eu ouvi dizer. A gente foi buscar a informação na origem